Graça e paz. Hoje vamos pregar sobre um texto muito importante. Ele é tão importante que ele se encontra nos 4 evangelhos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João. São os últimos momentos de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, antes da crucificação. Mas o detalhe que eu vou destacar aqui é quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu vou pegar o texto que está aqui em Lucas, capítulo 22, e o texto diz assim, a partir do versículo 48. E disse-lhe Jesus, Judas, com um beijo, traz o filho do homem. E vendo que os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo, Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Glória a Deus. Olha, amados, esse texto me tocou profundamente porque mostra a nossa fragilidade humana diante de uma prova muito grande. Foram os últimos momentos do Senhor Jesus aqui na terra, antes dele ser crucificado. E o que aconteceu antes desse momento em que Judas chega? Jesus já tinha ceado com os discípulos e estava preparando-os para tudo aquilo que eles teriam que enfrentar. E também ele chamou os discípulos para que estivessem com ele, vigiando e orando, enquanto ele ia um pouquinho mais para frente para orar, sozinho. E foram aqueles momentos mais angustiantes do Senhor Jesus que ele orou tanto e chorou e clamou com tanta aflição, porque ele sabia tudo aquilo que ele ia passar, que o seu suor se tornou gotas de sangue. Então foi um momento assim de maior batalha espiritual. E Jesus havia pedido para que os discípulos estivessem ali com ele, porque Jesus precisava, né, dos discípulos naquele momento. Quem de nós, né, que no momento tão difícil não vai querer que pelo menos os seus amigos mais próximos fiquem perto, fiquem orando junto? Nós, quando passamos por problemas, nós temos o cuidado de muitas vezes pedirmos orações. Olha, ore por mim, eu estou passando por um momento difícil, não é verdade? E Jesus também, ele queria os seus discípulos ali perto dele. E ele pediu, olha, orai para que não entreis em tentação. Só que Jesus, levantando-se da oração, ele foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Que difícil. No momento mais complicado, os discípulos também não aguentaram ficar acordados, eles dormiram de tristeza, estavam dormindo de tristeza. Aí Jesus disse a Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha como é importante tudo aquilo que Jesus falou. Ele se aplica a nós da mesma maneira. Nós também estamos passando por provas, estamos passando por tribulações, por situações que muitas vezes a gente não imagina que a gente iria passar. E Jesus já havia nos alertado. Orai e vigiai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Isso está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 40. E o que aconteceu? Quando Judas trouxe os guardas para prender Jesus, Pedro, ele na hora, ele pegou a sua espada. Eu imagino que Pedro, ele estava despertando, né? Porque ele havia acabado de acordar, ele estava dormindo, né? Quando tudo isso estava acontecendo, ele acordou e, obviamente, ele estava querendo proteger Jesus. Ele acreditou que ele estava fazendo alguma coisa boa para o Senhor, porque a gente sabe que Pedro, ele amava Jesus também, assim como todos os outros. Mas Pedro, ele teve uma atitude muito impensada, intempestiva, né? Como era realmente a personalidade de Pedro. Ele pegou a espada e ele imediatamente cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E olha, a gente pode até analisar que a gente acreditava que Pedro realmente pensava que isso seria alguma coisa boa, ele queria defender a Jesus. Mas, na realidade, pelo fato de Pedro não estar vigiando e não estar orando, naqueles momentos que estavam antecedendo a prisão de Jesus Cristo, o seu mestre, né? Ele falhou. E ele falhou muito gravemente. Porque, ao invés dele ajudar Jesus, ele acabou dando mais trabalho para Jesus. Então vamos analisar, Jesus já estava naquele momento de maior batalha espiritual, onde ele estava chorando, ele estava clamando, pedindo para o Pai que, se fosse possível, passasse dele esse cálice. Contudo, que se fizesse aquilo que era da vontade do Pai e não da vontade dele. Era um momento realmente crucial, um momento muito difícil. Ele esperava que os seus discípulos estivessem juntos com ele naquele momento. Mas, justamente, não aconteceu isso. Os discípulos realmente não conseguiram, eles dormiram, porque eles com certeza também sentiram essa batalha espiritual, não conseguiram ficar acordados. E é isso que nós temos que prestar mais atenção. E realmente Jesus tem toda a razão, vigiai e orai. Porque os problemas, de repente, eles podem acontecer a qualquer momento. E se nós não estivermos preparados, orando, jejuando, vigiando, sabe?
Nós poderemos ter atitudes reprováveis, como essa atitude de Pedro. Pedro, ele estava pronto para ferir o servo do sumo sacerdote. E muitas vezes nós, quando nós não estamos nem orando, nem vigiando, nós também ferimos as pessoas. E esse servo do sumo sacerdote, ele foi alvo do amor de Jesus. Porque Jesus o curou, tocou na orelha dele e curou. Glória a Deus. Jesus, depois de tudo isso, ele foi preso, foi crucificado. E ele também morreu por todos, mas morreu também por esse rapaz que se chamava Malco. O interessante é que em todos esses livros, né, o Novo Testamento, de Marcos, de Mateus até João, somente no livro de João diz que o nome do servo do sumo sacerdote era Malco. Nos outros não, só fala que era o servo do sumo sacerdote. Mas em João já é mais intimista. Ele se aprofunda mais naquilo que realmente importa. E ele mencionou que o nome do servo do sumo sacerdote era Malco. E eu fico aqui pensando que realmente nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que nós podemos estar ferindo, acreditando piamente que nós estamos fazendo algo de bom para Deus. Mas as pessoas, elas são importantes, assim como Malco também era importante para Jesus. Tanto é que Jesus, na hora, tocou na sua orelha e curou. O Malco, ele foi alvo do amor de Cristo e da misericórdia de Cristo. E se nós não atentarmos que nós precisamos, urgentemente, vigiar e orar, para que nós não caiamos em tentação, o Pedro também caiu, nós poderemos errar, e poderemos errar muito feio. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos exorte a voltarmos às boas obras. Onde estão as reuniões de oração lotadas das igrejas? Aonde estão aqueles que estão pagando preço, sabe? Para ficar mais tempo na presença do Senhor, clamando mais. Temos tantas necessidades no mundo que nós estamos vivendo, com tantas injustiças, com tantas maldades. Nunca se precisou tanto de vigilância, de oração, de uma vida buscando realmente viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nós não saímos mais ferindo as pessoas, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para curar as pessoas, para estarmos à presença de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos estar vigilantes, ó Pai, em todo o tempo. Como diz a tua palavra, orai em todo o tempo, orai sem cessar. Que possamos fazer da nossa vida uma oração, Pai, e possamos estar sempre na tua presença. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua noiva. Precisamos da tua presença. Fica conosco. Guarda-nos e protege-nos em nome de Jesus Cristo. Amém.